E aí, quinto ano, beleza? Quinto ano, a gente está aqui para nossa aula de história dessa sexta-feira, #sextou. Nossa aula vai ser um pouquinho diferente, porque ela vai ser uma revisão do que a gente já estudou até agora, porque vocês estão em semana de prova. Então, para que eu possa estar ajudando a vocês na avaliação que já está lá no plural para vocês fazerem, eu vou gravar essa videoaula que é uma revisão, beleza? Vamos lá? Bom, então lá na nossa apostila, abrindo lá na página 97, no bloco 5 a gente viu a Primeira República do Brasil. A gente viu que certos grupos sociais eles estavam bastante descontentes com o governo de Dom Pedro II e com a monarquia. Por isso, eles defendiam que o sistema republicano era o melhor governo, era o melhor sistema para o Brasil. Então, nas próximas aulas, a gente vai ver o que vai acontecer após o processo de proclamação da República e quais vão ser as primeiras ações do novo governo. Bom, é importante a gente saber que a palavra república, ela vem do latim e ela significa, vem do latim res publica e significa coisa pública. Um governo republicano ele deve representar os interesses públicos, ou seja, os interesses do povo, tá? Bom, a gente viu nesse textinho a proclamação da República e nós vimos que no Brasil o movimento que levou à proclamação da República contou com a participação direta de alguns grupos sociais. Então a gente viu que os militares participaram desse movimento, pessoas das camadas médias urbanas participaram desse movimento, cafeicultores tanto do Oeste Paulista como os cafeicultores do Vale do Paraíba também participaram desse movimento, até os trabalhadores urbanos participaram desse movimento. Porém, os grupos ligados aos interesses particulares das elites, que era um grupo privilegiado tanto na política como na economia, ou intelectualmente, essas pessoas que vão participar diretamente do ato de proclamar a República. A grande maioria da população, mesmo aqueles que participaram dos diferentes grupos que defendiam o fim da monarquia, ficou afastada do processo. Então, quem de fato vai participar do ato de proclamar a República vai ser as elites, as pessoas que tinham algum tipo de privilégio. Então, vários grupos participaram do movimento republicano, mas foram os militares, liderados pelo Marechal Deodoro da Fonseca, que no dia 15 de novembro de 1889, eles vão ocupar o quartel-general do Rio de Janeiro e vão proclamar a República. Então, por mais que houve vários grupos sociais que queriam que o sistema de governo do Brasil mudasse, que o Brasil deixasse de ser uma monarquia e se tornasse uma república, quem de fato vai participar do ato de proclamação da República será os militares, liderados pelo Marechal Deodoro da Fonseca. E a proclamação da República vai acontecer no dia 15 de novembro de 1889. Eles vão ocupar o quartel-general do Rio de Janeiro. Foram também os militares que entregaram uma carta ao imperador Dom Pedro II, avisando que ele e a sua família deveriam deixar o Brasil, tá? Então os militares eles vão entregar uma carta ao imperador Dom Pedro II, que vai estar falando que ele e a sua família deverá deixar o Brasil. Nessa imagem, que é a proclamação da República, pintada por Benedito Calixto no ano de 1893, ela tenta representar, é uma das várias imagens que tenta representar o ato da proclamação da República. Nela a gente pode ver que eles estão no quartel-general do Rio de Janeiro, os militares, e eles estão com roupas, eles estão fardados, montados a cavalos, ao lado deles há canhões, e eles estão também enfileirados. Isso mostra que é um ato importante, que é o ato da proclamação da República.
Tem algumas perguntas na quais vocês depois podem estar lendo, tá? Que vai ser uma forma de vocês estudarem para avaliação. A organização do sistema republicano brasileiro. Então a gente viu que o sistema político, né, do Brasil ele mudou, deixou de ser uma monarquia e passou a ser uma república. E a gente vai ver como esse novo sistema ele se organizou. Para implantar de fato o sistema político republicano, não bastava, né, que um grupo de militares se manifestasse sobre seus cavalos na Praça da Aclamação e declarasse que o país passaria a ser uma república. Então não bastava simplesmente o ato, né, de dizer, olha, agora o Brasil é uma república. Não. Por isso, a primeira medida, né, que vai ser tomada pelos militares após o ato de proclamação da república vai ser organizar um governo provisório, tá? Esse governo provisório, né, ele vai vigorar apenas por um período até que o governo oficial ele possa, né, assumir o poder. E quem vai governar durante esse governo provisório vai ser ele, o Marechal Deodoro da Fonseca, certo? Além disso, né, então, além desse governo provisório, é necessário tomar outras providências, tá? Entre elas vai ser anular as antigas instituições monárquicas, né, tudo que tivesse relacionado à monarquia. Eles vão ter que escrever uma nova Constituição do país, porque a Constituição que tinha era de 1824, que era uma Constituição referente à monarquia, e eles também vão ter que modificar os símbolos nacionais, como a bandeira nacional. Nessa imagem a gente pode ver, né, que essa aqui tem a bandeira do Império, certo? A bandeira do Brasil imperial, e a bandeira, né, atual do Brasil como a gente conhece hoje. Quase um ano, né, depois da proclamação da República, no dia 15 de setembro de 1890, vai ser eleita uma Assembleia Constituinte, que no caso, uma Assembleia Constituinte seria um grupo de pessoas eleitas para escrever as novas leis do país, ou seja, para escrever a nova Constituição. Aí, no dia 24 de fevereiro de 1891, vai ser promulgada, né? Vai ser aprovada e divulgada as novas leis do país, né? A nova Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil. Além disso, né, além da promulgação da nova Constituição, os membros que participaram da Assembleia Constituinte, eles também vão eleger, por meio de uma eleição indireta, né, que é sem a participação do povo, o primeiro presidente e vice-presidente da República. O primeiro presidente da República vai ser o Deodoro da Fonseca e o vice-presidente vai ser o Floriano Peixoto. Eles então vão ser eleitos através do voto indireto pelos deputados da Assembleia Constituinte, os mesmos que escreveram, né, a nova Constituição do Brasil. A Constituição de 1891. Quando eles elaboram, né, a Constituição de um país, os membros da Assembleia Constituinte, eles devem tentar garantir o melhor para todos os cidadãos, né, daquela nação, daquele país. Entretanto, como ocorrera, né, em 1824, também, né, com a Constituição de 1891, ela vai ficar sob a responsabilidade de homens ricos, que eram grandes proprietários de terras e indústrias. Então, eles vão, né, apenas olhar para os seus próprios interesses. Eles não vão olhar para os interesses do povo como um todo, certo? A gente vai ver isso mais para frente. Aqui a gente pode ver, né, algumas atividades onde também é importante que vocês leiam, estudem ela, tá? Para que é uma forma de vocês, né, estarem estudando, relendo as atividades que a gente já fez. A gente viu alguns trechos, né, da Constituição. Né, lembrando que a Constituição de 1891 ela é um documento histórico e é importante também a gente levar em consideração que ela vai ser a primeira Constituição republicana, né? Primeira Constituição do Brasil, quando o Brasil se torna uma república. Então isso também é um fato muito curioso.
Aqui a gente pode ver alguns trechos, né, da Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil. No artigo 1 está dizendo que a nação brasileira adota como forma de governo, né, sob o regime representativo, a República Federativa, proclamada no dia 15 de novembro de 1889, e constitui-se de uma união perpétua e indissolúvel de suas antigas províncias em Estados Unidos do Brasil. Então está dizendo, né, que o Brasil agora se tornou uma república e que agora os estados deixaram de ser os estados que a gente conhece hoje, antes eram províncias, agora eles se tornaram estados, tá? Depois, na seção número 1, vai estar falando do poder legislativo, né? No poder legislativo vai estar falando, coisas, leis que correspondem ao presidente da República. Eu não vou ler toda, a Constituição, por conta que já tem um vídeo, onde eu estou falando parte por parte da Constituição, tá? Então depois eu coloco também junto com esse vídeo, o vídeo que eu falo, que eu explico as leis, tá? Que eu explico a Constituição como um todo, como o documento que aparece na apostila, certo? Então, tem, na seção 1 está falando do Poder Legislativo, que corresponde ao Presidente da República. Na seção 2 fala do Poder Executivo, perdão, pessoal, está falando do Poder Legislativo, que corresponde aos deputados e senadores. Me perdoem pelo meu erro gravíssimo, mas eu já estou, tá? Peço desculpa. Então, o Poder Legislativo, que diz respeito aos deputados e senadores, ao Poder Executivo, que diz respeito ao presidente e ao vice-presidente, tá? Aqui está falando dos cidadãos brasileiros, de quem era considerado cidadão brasileiro naquele período, tá? A gente vai ver um pouquinho sobre esse assunto mais para frente, tá? E também, tem a Declaração de Direitos, quais são os direitos de quem era considerado cidadão brasileiro naquele período. Então, lembrando que eu não vou falar item por item da Constituição, porque vai ter um outro vídeo, que eu já mandei para vocês, esse vídeo, onde eu estou falando item por item. Combinado? Bom, novamente, tem alguns exercícios que diz respeito, à Constituição, então é importante que vocês voltem, leiam esses exercícios, tá? Uma forma de estudar também. Bom, após, isso, a gente entra lá no bloco 6, a Primeira República, que vai de 1889 até 1930. Então, a nova Constituição, que foi promulgada em 1891, definia as leis que os brasileiros deveriam observar e obedecer. Então, lembre-se, a Constituição é um conjunto de leis, que rege um país. Nela também vai se definir quem era considerado cidadão, ou seja, quem que tinha o direito de participar das eleições, das decisões sobre os rumos da sociedade, seja votando, ou seja, se candidatando, para algum cargo público. Então, aqui na abertura do módulo, a gente pode ver uma linha do tempo, tá? Onde vai estar falando, que 1889. O que acontece em 1889 mesmo? Muito bem, acredito que você deve ter pensado que é a proclamação da República. Então, de 1889 a 1930, que é o período que estudaremos, nesse momento, a gente vai ter a Primeira República do Brasil, tá? Até o ano de 1894, o Brasil vai ser governado por militares. Primeiro vai ter o Marechal Deodoro da Fonseca, depois vai vir o Floriano Peixoto. De 1894 até 1930, o Brasil vai ter como no governo grandes proprietários de terra. Ok. Hoje em dia, cidadão é ter garantia de uma série de direitos, como, por exemplo, direito à vida, direito à liberdade, direito à propriedade, à igualdade perante a lei, à educação, ao trabalho, à saúde, entre outros. Ao cidadão se deve também garantir o direito de votar e ser votado, e assim participar das decisões políticas do seu país, tá? Esse é o conceito de cidadão hoje em dia. Então, nas próximas aulas, você conhecerá alguns aspectos do Brasil no período denominado
Primeira República ou República Velha, que se estende de 1889 até 1930. Então, esse período, né, que vai de 1889 até 1930, ele é chamado de Primeira República ou de República Velha, tá? Bom, os limites políticos, né? Então, ao estudar a Constituição de 1891, a gente aprendeu que mendigos, analfabetos, militares de baixa patente e religiosos, eles não tinham plenos direitos políticos. As mulheres e os indígenas também não, tanto que eles nem são mencionados na Constituição, né? Então, mendigos, analfabetos, os militares de baixa patente, os religiosos, os indígenas e as mulheres, eles não tinham direitos políticos, certo? Além, né, com todas essas limitações, né, tirando esse grande grupo de pessoas de serem considerados cidadãos, eram poucos os brasileiros que podiam votar ou se candidatar para cargos políticos e, desse modo, participar efetivamente das decisões políticas do país. Então, né, quando se exclui analfabetos, mendigos, militares de baixa patentes, religiosos, indígenas e mulheres, está eliminando uma boa parte dos brasileiros de participar das eleições, tá? Note que apenas a proibição do voto ao analfabeto já excluía grande parte da população, visto que a taxa de analfabetismo da população adulta estava entre aproximadamente 60% a 65%. Então, quando se excluía os analfabetos, né, de ter o direito ao voto, já eliminava cerca de 60% a 65% da população que poderia estar votando. Outro fator de exclusão era que naquele período o voto ele não era obrigatório, tá? Então não era todo mundo que ia votar. Vamos ver, né, como que foi a taxa de comparecimento dos eleitores nas eleições para presidente da República. No ano de 1894, somente 2,21% compareceram às urnas para votar. No ano de 1898, compareceram apenas 2,7% de brasileiros para votar. Já no ano de 1906, a taxa ela vai ser ainda menor. Apenas 1,44% dos brasileiros eles vão às urnas para votar. Porém, né, não significava que todos aceitavam isso, né, de uma maneira pacífica. Houve quem lutasse pelo direito à participação da vida política do país. E entre essas pessoas que reivindicavam o direito de voto, estavam as mulheres. Então as mulheres elas vão travar uma luta, né, para que elas pudessem ter o direito de votar. Então as mulheres e a luta pelo voto direto, pelo direito de votar. De forma individual ou organizada em grupos, algumas mulheres brasileiras, em especial, né, as que moravam nos grandes centros urbanos e que haviam estudado em faculdades, elas reivindicavam o direito político de participar, né, das decisões do país. Com o apoio de alguns poucos homens, sejam políticos, advogados, médicos, entre outros, essas mulheres que lutavam pelo sufrágio, né, que era um voto em uma eleição, lutavam pelo sufrágio feminino, elas manifestavam-se de diversas formas. Elas enviavam cartas para a imprensa, elas pressionavam deputados e senadores, elas organizavam abaixo-assinados e distribuíam panfletos, entre outras formas de lutar. Além disso, em 1910, lá na cidade do Rio de Janeiro, um grupo de mulheres elas vão fundar um partido político. E um dos principais objetivos desse partido político era a luta, né, pelo voto, pelo sufrágio feminino. Com o mesmo espírito, né, no ano de 1918, um outro grupo de mulheres feministas, né, que lutavam por igualdade, elas vão fundar a Liga para a Emancipação Intelectual da Mulher. E esse movimento, né,
no ano de 1922, vai organizar o primeiro Congresso Feminino Brasileiro. Esse evento ele vai ser revolucionário naquela época, tá? Porque as mulheres elas eram discriminadas e praticamente elas eram desconsideradas como possíveis cidadãs. Então, né, o surgimento de um partido, né, republicano feminino e também, né, a Liga para a Emancipação Intelectual da Mulher são dois marcos nessa luta que as mulheres tinham pelo direito de votar. Um exemplo, né, de brasileira que vai lutar pelos seus direitos políticos vai ser a Diva Nolf Nazário. Ela era estudante da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco e ela também era membro da Aliança Paulista pelo Sufrágio Feminino. Ela, né, vai fazer um argumento muito genial, aonde, né, ela vai colocar o seu ponto de vista a favor, né, do direito de votar. A Constituição ela não permite o voto feminino. Mas também ela não contém escrito nada que impeça as mulheres de votar. Então ela vai dizer o seguinte, olha, na Constituição não permite o voto feminino, ok, mas não tem nada escrito que impeça a mulher de votar. Então olha só como ela foi esperta. Olha só o argumento dela. Gramaticalmente e legalmente, os termos empregados no masculino o são em sentido geral. E na lei eleitora, as palavras cidadão brasileiro não designam um cidadão do sexo masculino, somente, mas sim o natural do país, maior de 21 anos, salvo as exceções especialmente determinadas pela Constituição, e dentre as quais não se acha mencionada a mulher. Então olha que esperta que ela foi. No Rio Grande do Norte, o movimento pelo voto feminino ele vai dar certo. Após alguns anos de lutas, né, políticos que representavam o Estado eles passaram a defender a inclusão na lei do voto feminino. Foi então aprovada uma lei estadual que garantiu a todos os cidadãos, independentemente de sexo, o direito de votar. O exemplo do Rio Grande do Norte serviu de incentivo para todos os outros grupos feministas brasileiros. Mas, tio Lucas, por que foi aprovado no Rio Grande do Norte e não foi aprovado no restante do Brasil? É porque naquela época, né, na Primeira República, os estados brasileiros eles tinham a liberdade de criar e aprovar as suas próprias leis, que eram de acordo com a sua realidade. Tá? Então, por isso que o estado do Rio Grande do Norte ele vai ser o primeiro estado brasileiro que vai aprovar o direito, né, das mulheres de votar. Então, no ano de 1927, Celina Guimarães Viana ela vai ser a primeira mulher a participar das eleições estaduais do Rio Grande do Norte. Então, olha só que legal. Bom, a aprovação do voto feminino nesse estado, no entanto, ele vai ser uma exceção, porque somente no ano de 1932 que todas as mulheres brasileiras elas vão obter o direito de votar, certo? Pessoal, então, né, aqui tem algumas atividades onde, né, onde vocês também podem estar lendo e estudando, né, para se prepararem para a prova. A nossa avaliação, né, o conteúdo da nossa avaliação vai até a página 118, tá? Esse restante aqui não vai cair para a próxima prova, ok? Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e que acima de tudo vocês tenham compreendido o conteúdo, certo? Lembrando então que a nossa avaliação já está disponível no plural, vocês têm das 7 da manhã até as 23h59 para fazer, certo? Então não se esqueçam. E caso vocês tiverem alguma dúvida, fique à vontade para me mandar mensagem pelo plural ou pelo ClassApp, certo, pessoal? Então, bons estudos e boa prova. Até mais!